a possibilidade de o Flamengo contratar um jogador argentino da Premier League, as últimas no mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora começar esse vídeo contando sobre o Flamengo na busca por reforços. De acordo com o jornalista Beto Júnior, o Flamengo tem negociações com Facundo Buonanotte. Esse é um meio atacante argentino de 20 anos de idade, revelado no Racing, que pertence ao Brighton e está emprestado ao Leicester. Temporada atual de 33 jogos, média de 50 minutos em campo por jogo, com 5 gols e 3 assistências. Ninguém no Flamengo confirma o interesse, mas tem sido assim em quase todos os últimos nomes especulados. Que o Flamengo busca um jogador para dividir a responsabilidade da criação de jogadas com a Arrascaeta, isso é público e notório. Mas o crescimento do meio atacante uruguaio também diminui essa necessidade de contratação em caráter de urgência. O Flamengo inicialmente buscava um reforço para a janela de 2 a 10 de junho, a janela que antecede o Super Mundial de Clubes. Mas é difícil imaginar que alguém possa chegar no dia 2 para atuar com o restante do elenco lá pela metade do mês de junho, que é quando se inicia o Super Mundial de Clubes. A exceção talvez seja o Jorginho, que já tem conversas avançadas com o Fla e talvez inclusive se apresente antes do dia 2, ainda que só possa atuar após a abertura da janela de inscrições. Só para completar em relação ao Buonanotte, atleta cujo valor de mercado é de 140 milhões de reais, seu contrato com o Brighton só se encerra em junho de 2028. Eu acho que é muito difícil para o Dudu hoje jogar no Flamengo, no Palmeiras, nos times, no Flamengo e no Palmeiras. Nos demais, cara, eu consigo ver ele sendo útil, tá? E aí vou trazer detalhes de quem já procurou, quais são as especulações que existem no momento. André Curi, que está bem chateado com a forma como o Cruzeiro está tratando o atacante, ele entende que há um desrespeito da parte do Cruzeiro em relação ao jogador. Perguntei, André, o que você tem de proposta? Porque já falaram de Fluminense, de Botafogo, de Grêmio, de Atlético Mineiro. Ele falou, Nicola, a única sondagem de leve que eu tive foi do Botafogo, mas não passou de uma sondagem bem preliminar, que não virou proposta nem nada disso. Então houve uma sondagem e acabou aí. E o que eu tenho dito para quem cogita vamos esperar essa reunião com o Matos. Vou fazer a reunião com o Matos e a partir do que o Cruzeiro disser, a gente vai buscar alternativas. Tá bom? Juninho Capixaba. O Juninho está prestes a estourar o limite de jogos no Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, que havia começado a série de propostas para o Red Bull Bragantino em 4 milhões de euros, ouviu não. Subiu para 7 milhões de euros e ouviu não. O Palmeiras chegou a 8 milhões de euros. E mais uma vez não houve acordo. O Red Bull Bragantino entende que não dá para vender o Juninho Capixaba agora, sob o risco de só poder contar com um substituto na metade do ano. E o Red Bull ainda se defende, lembrando que em janeiro tentou chegar a um acordo com o Palmeiras, oferecendo ou aceitando a contrapartida do Vanderlan. Agora, diante do cenário que o Palmeiras está propondo, não há chance de negociação, tá? O Red Bull Bragantino rejeitou a proposta do Palmeiras, como já havia feito com Atlético Mineiro, Cruzeiro e também Flamengo. Foram outros clubes que tentaram a contratação do lateral esquerdo de 27 anos de idade. Você é a favor do limite de estrangeiros no futebol brasileiro, sim ou não? Rafael, sou radicalmente contrário. Eu acho um grande absurdo que o Brasil tenha a permissão para 9 estrangeiros por jogo. Não tem a mínima lógica disso. Ah, Nicola, mas na Inglaterra, na Espanha, em todos os lugares, tem vários times só com estrangeiros. Esses países eles não são países formadores como o país, ou como o Brasil. Outro dia até estava fazendo um levantamento, tem clube no Brasil que tem 11 estrangeiros, tem outros que tem 10, alguns tem 9. Quando você tem tanto estrangeiro, você tira espaço de garoto da base. E você acaba por prejudicar, sem sombra de dúvida, a formação da base. Vai ter muito clube que vai preferir investir num venezuelano, num boliviano, do que gastar dinheiro com categoria de base, porque vai querer o resultado de forma imediata. E isso a médio e longo prazo vai causar um enorme prejuízo para o nosso futebol brasileiro. Vamos para as informações, galera. A Conmebol anunciou de maneira oficial e confirmou a nossa apuração, a nossa informação, que o Mundial Sub-20 entre Flamengo e Barcelona no dia 23 de agosto será no Maracanã, e vai ser no Maracanã pelo 2º ano consecutivo, porque o Flamengo definiu. Como assim? Há um acordo entre Conmebol e UEFA que o campeão da Libertadores Sub-20 define em qual estádio vai jogar. Ano passado, o Flamengo ganhou, escolheu o Maracanã.
Esse ano o Flamengo ganhou, escolheu o Maracanã, obviamente, por ser sua casa. Só que para esse jogo especial, a Conmebol e a UEFA estão preparando algo muito especial. Eles querem lotar o Maracanã, vão botar setores com valor de ingresso popular. A ideia é lotar o Maracanã no dia 23 de agosto. Eu estarei lá com certeza, porque tem tudo para ser um grande jogo entre Flamengo e Barcelona. Terça-feira à noite teve a reunião do Conselho Deliberativo do Flamengo para debater sobre direito de transmissão. E nessa reunião, a gestão atual ficou informado lá para os conselheiros que a gestão atual está tentando subir o valor negociado do Flamengo no contrato de TV com direito de transmissão. A atual gestão quer subir de 195 milhões para pelo menos 240 milhões de reais. Seria um aumento bem significativo. Eu acho que essa é a informação mais importante dessa reunião do Conselho Deliberativo que aconteceu ontem. Várias pessoas falando, Vene, teve apenas blá, 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 blá. E a informação mais importante que me passaram, engraçado, com todas as pessoas que eu conversei, as pessoas falaram a mesma coisa. Essa é a informação. Então, fica aí a informação para vocês. E o Flamengo divulgou nas redes sociais que comprou a carga total de ingressos para visitante no jogo contra o Cruzeiro, que é nesse domingo válido pelo Campeonato Brasileiro. Junto ao documento oficial, o clube disponibiliza relatório econômico-financeiro em linguagem simplificada para facilitar o entendimento dos resultados. A nação rubro-negra já pode garantir presença no jogo contra o Cruzeiro, que vai ser nesse domingo às 18h30 no Mineirão. O Flamengo adquiriu 100% da carga destinada à torcida visitante e os ingressos estão à venda exclusivamente no site ingressos.flamengo.com.br. Os torcedores poderão escolher entre dois setores, roxo superior e laranja superior. Isso aí é uma boa notícia para os torcedores que querem comparecer. Por que é uma boa notícia? Inclusive, isso foi uma promessa de campanha do BAP, porque a partir do momento que o clube compra todos os ingressos e disponibiliza para os seus sócios torcedores, facilita a forma como os torcedores vão adquirir esses ingressos. Porque anteriormente, quando o clube que está mandando o jogo e tal, o mandante, dificultava e muito a venda, de propósito, né? Para evitar que tenha a torcida visitante presente em grande número. Então, desse jeito fica mais fácil para os rubro-negros comparecerem ao jogo do Flamengo como visitante. Repito, nesse domingo contra o Cruzeiro, no Mineirão, 18h30, jogo muito importante, válido pelo Campeonato Brasileiro. Galera, vamos falar agora do jogo dessa quinta-feira contra o Botafogo da Paraíba. Já falo sobre dois jogadores que estão certos, que não vão viajar. Mas antes, sabe quem está no Botafogo da Paraíba? Henrique Dourado, ele mesmo, o ceifador. Lembra que ele comemorava ceifando, jogou pelo Fluminense, fez muitos gols pelo Flamengo. Ele deu uma entrevista ao GE falando sobre o momento que ele passou pelo Flamengo. Atualmente ele está com 35 anos, galera. Ele disse, eu costumo dizer que os gols que eu fiz no Flamengo me proporcionaram uma mudança de patamar, uma mudança de vida, uma tranquilidade de vida também para a minha família, para mim. Então, sou muito grato a isso. Eu, quando estava no Fluminense e enfrentei o Palmeiras, fiz a ceifada, mas eu não comemorei fazendo a ceifada por completo, por respeito e gratidão a tudo que o Palmeiras tinha me proporcionado em 2014. Então, creio que com o Flamengo também, se acontecer de eu fazer um gol, acredito que também não vou ceifar por completo, disse o Henrique Dourado. Tá aí, ele tem um carinho pelo Flamengo. E, cara, posso ser sincero, eu acho que o Henrique Dourado foi o jogador brasileiro que eu vi que melhor bateu pênalti. O cara era um fenômeno em cobrança de pênalti. Vários jogadores que jogaram com ele no Flamengo sempre mencionam isso, que ele dava aula nos treinamentos, aula literal, tá? Aula literalmente para os companheiros de como bater pênalti. Então, enfim, eu tenho um carinho pelo ceifador, não vou negar não, cara. Eu gostava dele com a camisa do Flamengo. Sobre o Flamengo vai poupar, tá definido. E Alexandre e Arrascaeta nem vão viajar. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, tá rolando treinamento e o Felipe Luiz vai decidir a lista de relacionados por completo. Tem sim a chance de outros jogadores nem viajarem, como Pulgar, por exemplo. Me falaram que há a possibilidade do Léo Ortiz e o Léo Pereira também nem viajarem, ou um ficar no Rio de Janeiro e o outro viajar. Então, assim, a ideia é poupar bem nesse jogo contra o Botafogo da Paraíba. Eu sei que os torcedores rubro-negros lá de São Luís vão ficar tristes com isso, mas, gente, não dá para você botar o time completo para agradar o torcedor que vai marcar presença. Primeiro, o compromisso do Flamengo com esses torcedores, vamos ser bem sinceros, é nenhum. Porque o Flamengo não é mandante e não foi o Flamengo que vendeu o mando do jogo. Muito pelo contrário, foi o Botafogo da Paraíba. E o Flamengo, gente, tem que priorizar o planejamento da temporada. O Flamengo tem 3 jogos fora de casa. Botafogo da Paraíba, Cruzeiro e Central Córdoba. Eu não preciso nem dizer que o adversário mais fácil desses 3 é o Botafogo da Paraíba. Eu também nem preciso dizer que a terceira competição em prioridade do Flamengo na temporada é a Copa do Brasil. Então não faz sentido você forçar na Copa do Brasil e poupar nos outros jogos. Não faz o menor sentido. Tá certo Felipe Luiz, tá certo a comissão técnica e também a diretoria. Então no próximo vídeo a gente traz a lista de relacionados por completo.
mas provavelmente com mais desfalques, com mais jogadores sendo preservados naquele controle de minutagem. O Alexandre está recuperado do edema, mas o Felipe Luiz não vai forçar para esse jogo. O Arrascaeta entra no controle de minutagem, que está sendo muito bem feito, tanto é que ele está rendendo e muito nos jogos. Não só com gol, não só com assistência, não só com uma exibição bonita, mas também no critério físico. Se você reparar o Arrascaeta hoje, ele ajuda na marcação no setor defensivo, dá combate, carrega mais a bola, ele não cai mais com qualquer contato. Isso é importante. Então, esse controle de minutagem é importante. Eu, particularmente, gente, eu vou dizer aqui qual time eu botaria. Eu até fiz aqui, hoje eu falei lá no SBT, qual time eu botaria. Matheus Cunha, Varela, Danilo, João Vitor, Ayrton Lucas, Alan, Pablo Lúcio, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo, Gonzalo Plata e Michael. No segundo tempo eu faria aí umas 5 trocas facilmente. Então esse seria o meu time para pegar o Botafogo da Paraíba. Então é isso aí, nação rubro-negra. Espero que tenha gostado do vídeo. E se gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para continuar recebendo todas as notícias do nosso querido Mengão. Um forte abraço a todos e um bom feriado. À tarde voltamos com mais atualizações do nosso querido Mengão.